O LipoFocus é um equipamento seguro e inovador para o tratamento de gordura localizada, que pode ser aplicado em diversas áreas do corpo. Para este tratamento, utiliza-se a combinação cavitação mais drenagem estereodinâmica. Para a região submentoniana, seleciona-se o cabeçote de 1 cm e a intensidade entre 50% e 70%. Após a demarcação, aplica-se o cabeçote em cada micro-região. Pode-se repetir a aplicação por até 3 vezes, não de maneira sequenciada. O pós-tratamento se dá com drenagem linfática manual. A aplicação na região das bolsas de Boechat se dá com cabeçote de 1 cm, em uma intensidade entre 50% e 70%. O processo pode se repetir até 2 vezes por local, sempre depois de já ter sido aplicado em toda a região. Para este procedimento, realiza-se drenagem linfática manual. Para o tratamento na região de ginecomastia masculina, deve-se utilizar o cabeçote de 1 cm e disparos numa intensidade entre 50% e 70%, que podem ser repetidos 1 ou 2 vezes, de maneira não sequencial. Para este procedimento, recomenda-se que o paciente fique sentado, inclinado a 45 graus durante a aplicação. O pós-tratamento se dá através de drenagem linfática manual de cada mama. A aplicação na região inframamária se dá com cabeçote de 1 cm, numa intensidade entre 50% e 70%. Os disparos podem ser repetidos entre 1 e 2 vezes. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com intensidade de 100% e pulsos de 50 por 3 a 5 minutos em cada lado. Para regiões intercostal e lombar, recomenda-se a utilização do cabeçote de 1 ou 2 cm a depender da prega cutânea, numa intensidade entre 50% e 70%. O processo pode ser repetido por até 3 vezes de maneira não sequencial. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com pulsos de 50 a uma intensidade de 100% durante 3 a 5 minutos de cada lado. Para a região epigástrica, utiliza-se o cabeçote de 1 ou 2 cm a uma intensidade entre 50% e 70%. A repetição em cada micro-região pode ser feita até 3 vezes de maneira não sequencial. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com pulsos de 50 e intensidade de 100% durante 3 a 5 minutos. Para a diminuição de gordura nos braços, recomenda-se a utilização do cabeçote de 1 ou 2 cm numa intensidade entre 50% a 70%. Os disparos podem ser repetidos 1 ou 2 vezes. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com pulsos de 50 e intensidade de 100% durante 3 a 5 minutos para cada braço. Para o abdômen inferior, recomenda-se a utilização do cabeçote de acordo com a espessura da camada adiposa, podendo ser 1, 2 ou 3 cm, com uma intensidade entre 50% a 70%. Pode-se repetir os disparos de 1 a 3 vezes de maneira não sequencial. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com pulsos de 50 e uma intensidade de 100% durante 5 a 10 minutos. A aplicação na região dos flancos também é feita de acordo com a espessura da camada adiposa do paciente, a uma intensidade entre 50% a 70%. Os disparos podem ser repetidos de 1 a 3 vezes em toda a região, de maneira não sequencial. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com pulsos de 50 e uma intensidade de 100% durante 3 a 5 minutos por flanco. Para a região de culotes, o cabeçote deve ser selecionado de acordo com a espessura de camada adiposa.
A aplicação deve ser feita numa intensidade entre 50% e 70% e pode ser repetida por região de 1 a 3 vezes de maneira não sequencial. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com pulsos de 50% e 100% de intensidade, entre 3 a 5 minutos por lado. Para a região dos glúteos, o cabeçote deve ser selecionado de acordo com a espessura de cada camada de posa. A aplicação deve ser feita numa intensidade entre 50% e 70% e pode ser repetida por região de 1 a 3 vezes de maneira não sequencial. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com pulsos de 50% e 100% de intensidade, entre 3 a 5 minutos por glúteo. O tratamento para pernas é feito a partir da escolha do cabeçote, que deve ser selecionado de acordo com a espessura da camada de posa. A aplicação deve ser feita com a intensidade de 50% a 70%. O procedimento pode ser repetido até 3 vezes de maneira não sequencial. Após, realiza-se a drenagem estereodinâmica com pulsos de 50% e intensidade de 100% durante 3 a 5 minutos por perna.